Sem mais delongas, vamos às notícias de hoje. Veja primeiro esse vídeo aqui, que eu vou passar no Twitch. Vamos ver aqui o vídeo. Vamos lá. Eu queria pedir para vocês que no dia 2 de outubro, vote em mim, vote no Hélito, mas primeiro vote no Rafael, porque ele vai cuidar do povo do Piauí. Eu queria pedir para vocês É um que no vídeo dia curtinho, 2 de vamos parar por outubro... aqui. E o Molusco novamente contrariando a Lei 9.505 de 97, que diz sobre as eleições, no seu artigo 36, que a propaganda eleitoral somente é permitida após dia 15/8. E conforme esse artigo 36, na linha A, não configura propaganda eleitoral antecipada desde que não envolva pedido explícito de voto. E o Molusco produziu aí uma prova de crime eleitoral. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. E ainda aqui, ó, a Mônica Bergamo. A Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, publicou essa pérola aí, ó. Lula alcança 76% de aprovação entre não militantes nas redes. Diz aí o levantamento que eles fizeram. É complicado. E é por isso que eu mostrei, por essas aí também, que eu acredito e aposto que o descondenado não vai disputar a eleição. E cá para nós, ver um criminoso numa disputa desse tipo de eleição, com provas que é um criminoso e teve provas sobradas de seus crimes, como constatou o TRF4, é chamar o brasileiro de burro. E ainda dizer que ele tem a preferência dos brasileiros de bem. É como sempre diz o Fiuza. A única possibilidade de um ladrão chegar ao poder pelo voto só vai acontecer se a urna tiver vontade própria. E isso é o mesmo que dizer que só através da fraude. E um sujeito desse que não pode sair às ruas e quando reúne pessoas tem que ser em local controlado. Aí vem a Folha de São Paulo e diz que Lula alcançou 76% de aprovação. Se esse tipo de notícia não for parte de uma cartilha que talvez seja para normalizar aí o golpe, realmente deve estar achando que o brasileiro é um bando de otário mesmo e que vai cair nessa conversinha. Ou esteja achando que o brasileiro gosta mesmo de ser roubado. E vamos logo em frente. E o J.R. Guzzo, da Revista Oeste, fez um tweet com um comentário sobre o livro que vai ser lançado pelos ministros do STF. Eles acham mesmo que estão reescrevendo a história. E ele diz aí, ó, os ministros do STF acabam de lançar um livro com o título Liberdades. É mais ou menos como se os juízes da Suprema Corte de Cuba escrevessem o livro Eleições Livres, ou os da China publicassem o Tratado Direito Livre de Expressão. Tuitou o J.R. Guzzo. E ele não está falando mentira. É exatamente isso aí.
Olha aí, notícia boa. Depois da queda do preço da gasolina, o presidente anuncia que agora é a vez do diesel, que vai cair, em média, 20 centavos a partir de amanhã nas refinarias. E isso aí será mais uma ajuda para derrubar ainda mais a inflação. A certeza aí que deve derrubar também os preços. E juntando isso aí, vem o Paulo Guedes para dar boas notícias também. Vamos ver o que ele disse aqui. O que acontece aqui em São Paulo? Saneamento, 5G e telecomunicações, cabotagem, ferrovias, aeroportos, portos. Nós temos 890 bilhões de investimentos já contratados, compromissos de investimentos. Grandes empresas brasileiras e internacionais nos pagaram 160 bilhões de sinal pelo direito de investir 890 bilhões nos próximos 10 anos. Para você ter uma ideia do que é isso, são 80 bilhões por ano. Isso é 10 vezes o que o super-ministro nosso gastou esse ano, por exemplo, o ministro Tarcísio. Extraordinário. Aliás, eu não sei se eu posso falar, mas vocês estão, de repente, próximos de ter um excepcional governador. Então, são 800 bilhões. São 800 bilhões. Isso é 10 vezes mais. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, quando a gente pega uma empresa feita a SEDAI, que foi privatizada, ela mobiliza 50 bilhões, 20 bilhões de outorga, pagamento para o Tesouro, e mais 30 bilhões de compromisso de investimento. O Ministério de Desenvolvimento Regional, por exemplo, que cuida disso, de saneamento, o orçamento dele também é 8, 9 bilhões por ano. Então são 6 vezes mais. Isso já está contratado. O Brasil está condenado a crescer 10 anos seguidos. Vai crescer de qualquer jeito. É isso mesmo, Paulo Guedes. Uma clareza de sempre aí, objetividade. Segundo o Roberto Mota aí, Paulo Guedes explicou aí em 1 minuto o futuro brilhante que está sendo preparado para o Brasil. É isso. Gente, e o ministro Barroso, como todos já sabem, que ele defende aí a descriminalização das drogas, agora ele chutou o pau da barraca. E ele foi longe e disse que 1 quilo de maconha ou 1 quilo de cocaína não deve ser motivo para prender os meninos. Ele deve ter ouvido o conselho aí do seu tutor, seu amigo, o Molusco. Aí você pensa, esse Brasil não tem justiça séria. E é um integrante da mais alta corte do país, meus amigos. Então vamos ouvir aqui, né, o que foi que o nosso iluministro falou aí nessa live aí com pessoas boníssimas, né? Todo mundo de esquerda. Vamos ver. Eu defendo, desde que entrei no tribunal, uma política de não prisão de pequenos traficantes, e essa é a jurisprudência que começa a prevalecer. Nem prisão preventiva e, depois de condenado, regime aberto, porque essa é talvez a pior política que se pratique no país. É a política de prender meninos de periferia, geralmente primários e de bons antecedentes, porque estão com 100 gramas, meio quilo, 1 quilo de maconha ou tantas gramas de cocaína, joga eles na prisão, destrói a vida deles, ele sai pior do que entrou, custou dinheiro para entrar, o tráfico substituiu ele no dia seguinte, não serve para nada. E, portanto, eu me considero, mas aberto, evidentemente, a todos os debates, vocês não vão encontrar uma decisão minha que não seja verdadeiramente garantista no sentido de respeitar os direitos de defesa. Vou ser justo aí. Ele não falou 1 quilo de cocaína, falou umas gramas de cocaína.
É brincadeira. É brincadeira. O que nós vamos fazer? Onde é que nós vamos parar com pessoas dessa estirpe na mais alta corte do país? Meus amigos. Vamos a outra aqui. Falando de injustiça, nós tivemos aí justiça feita, né? Parece que no Paraná, o vereador do PT, que fez aí um ato claro de cristofobia quando invadiu uma igreja em Curitiba, foi novamente cassado. Ele havia sido cassado, mas uma juíza lá deu um jeito de anular o que a Câmara de Vereadores tinha feito lá para alguns pedidos dele lá. Mas agora parece que a Câmara cassou definitivamente o indivíduo. E tomara que ele não volte mais, porque é inconcebível isso num país cristão. Tem que servir de exemplo. Com essa termino por aqui. Não se esqueça de dar o like, compartilhar esse conteúdo. Se puder, se inscreva para dar uma ajuda para a gente aqui fazer mais vídeos com bons conteúdos.